Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco, aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar de estratégias para enfrentar o inverno. Para passar a época seca sem se preocupar com a perda de peso dos animais, o produtor deve fazer reservas. E hoje vamos falar de duas opções para enfrentar tranquilamente esta época do ano, que é o feno e a silagem. E para falar sobre este assunto, aqui comigo, o engenheiro agrônomo da empresa, André Tadal. André, seja muito bem-vindo ao nosse programa. Obrigado, Sueli, sempre prazer. Olá a todos. Falar de um assunto importantíssimo, que é essa alimentação, né, na época mais desafiadora do ano, que é a época seca. A gente vai falar de dois assuntos que podem aí resolver um problema do nosso amigo produtor. É isso mesmo. Então, qual a época ideal para vedar o pasto e fazer a fenação, André? Olha, Su, geralmente, né, a gente tem duas maneiras de fazer esse trabalho de fenação, né? O primeiro é fazendo corte com equipamentos próprios, né? Então, aí, geralmente, essa época do ano, aí, sempre na época das águas, que você tem uma boa produção. E também tem a possibilidade de você fazer o famoso feno em pé, que é um trabalho já mais fácil, né? Você não precisa de equipamentos específicos. Aí, nesse caso, você tem que fazer a vedação da sua pastagem no início aí da época seca. Então, aí nas últimas chuvas do ano, você veda essa pastagem para você guardar para a época seca do ano. Então, são essas duas maneiras que você consegue realizar. Então, quando você vai fazer esse feno com equipamentos próprios, fazendo o manejo do corte, a gente sempre recomenda aí no período mais produtivo das forragens tropicais, né, que é o período de águas. Então, no verão, você guarda esse alimento para a época seca do ano. E quando você vai fazer o feno em pé, né, o passeio de ferido, você vai vedar essa pastagem aí nas últimas chuvas, sempre, se for possível, realizar uma adubação, né, para você deixar essa planta mais vigorosa, deixar essa planta também com uma tendência a suportar mais a época de seca maior, da melhor forma. Então, são duas possibilidades e o feno se torna-se muito importante. Então, hoje a gente tem cultivares específicas, que a gente tem uma boa qualidade de feno, e a seca é um assunto, né, Sueli, de desafio grande. Então, a gente sabe que a seca, ela todo ano chega, com anos com mais severidade, outros anos com menos severidade. Então, tem hoje toda aquela questão climática, né, de El Niño, Laninha. Então, dependendo dessas condições climáticas, a gente vai ter uma seca mais severa ou uma seca mais branda. Mas a gente sabe que essa época do ano sempre chega, e uma das oportunidades de você guardar um alimento de qualidade para que você não sofra tanto na época seca do ano é essa fenação. Então, ou com equipamentos, ou fazer o famoso feno em pé, passeio de ferido. Quais são, André, os capins mais indicados, se você quiser falar primeiro, para fazer a fenação em si e para o passeio de ferido? Tá. A fenação a gente procura aí, materiais que têm uma boa produção, mas em contrapartida também tem uma boa digestibilidade, tem uma boa aceitabilidade pelos animais. Então a gente pode falar da MG3 Brauna, que é uma cultivar que pode produzir 13 toneladas de matéria seca hectareano. Tem um talo muito fino, então a folha é muito fina, então isso possibilita um material de qualidade em relação à digestibilidade, né, qualidade de fibra e também aceitabilidade pelos animais. Tá? Podendo chegar em termos de proteína entre 7 até 10% de proteína, dependendo do manejo com esse feno. Então, é uma boa opção. E tem outros cultivares que vai na mesma ideia da MG3 Brauna. Então, a gente pode fazer com MG4, a gente pode fazer, por exemplo, com Marandu ou uma Decumbens, que já são cultivares que a gente vê menos, mas é possível. Então, são cultivares que a gente consegue realizar essa indicação para a fenação. Então, cultivares aí que tem essa boa produção, né, uma produção razoável, e em contrapartida também tem essa boa aceitabilidade. Quando a gente fala passeio de ferido, aí já são, as possibilidades são um pouquinho maiores. Então, tirando aí os pânico máximo, né, os megatirso hoje, que é o nome científico, como Mombaça, Paredão, tirando essas de alta produção, todas as braquiárias a gente consegue fazer essa indicação, com exceto, né, da MG5, que já é uma cultivar que tem uma produção mais alta, né, com um rebrote mais alto, só que não tem essa indicação para fenação. Então, geralmente a gente vê o produtor fazendo passeio de ferido com Marandu, com MG4, com MG3 Brauna, com Piatã, que são braquiárias que têm essa adaptabilidade. Então, a gente consegue fazer
essa indicação. Então, são essas cultivares que a gente consegue indicar tanto para fenação, o feno com equipamento, como também para passeio de ferida. E nessa época de seca, acontece muito desmame de bezerros, né, André? E o feno, ele é considerado um excelente alimento para os bezerros também, né? Com certeza, Sueli, é uma excelente opção para essa categoria animal que necessita, né, de um alimento de qualidade, não só os bezerros, mas lógico, todas as categorias animais, mas os bezerros com um cuidado maior, né, que você necessita de um desenvolvimento inicial bom para você conseguir expressar o potencial genético desse animal lá no final. Então a fenação pode ser um exemplo grande. A gente vê que esse trabalho com fenação cresce cada vez mais, lógico que precisa também de uma aceitabilidade pelos produtores brasileiros maior. Eu falo quando os produtores brasileiros, porque quando a gente vai para o exterior, América Central principalmente, eles têm um costume muito grande de fazer essa fenação para guardar alimento para a época seca do ano. Lógico que aqui no Brasil a gente tem o costume de fazer silagem, por exemplo, a gente vê mais esse manejo com silagem, mas a fenação também se torna uma opção viável, uma opção muito rentável, e quando a gente fala da categoria animal dos bezerros, das bezerras de desmama, é uma excelente opção de alimento de qualidade e também em quantidade, para você manter na época seca do ano um score aí também, um desenvolvimento da propriedade alto. E se for feito na época certa, de maneira correta, ele pode ser armazenado por um longo período sem perder a qualidade nutricional, é isso? Com certeza, Sueli. Então a fenação nada mais é do que retirar a umidade desse material, tentar manter todas as características desse material, dessa forragem, do momento do seu corte até longos períodos. Então essa é a ideia da fenação, e quando você consegue retirar essa umidade, fazer a fenação da maneira correta, a gente consegue armazenar aí em grandes períodos, anos, que possibilita o produtor ter essa reserva e nunca passar um sufoco, né? A gente geralmente vê o produtor ligando o sinal de alerta já na época seca do ano. Então o que acontece? Ele não consegue se planejar durante o verão, né? Durante o ano, chega na época seca do ano, aí que ele consegue visualizar que ele vai sofrer, que vai ter falta de alimento, e qual que vai ser a opção? Ou vai vender os animais, ou ele vai ter que comprar fora. E quando ele compra fora, o custo é muito maior, o investimento é mais alto. Então, quando a gente vai fechar a conta, possivelmente a rentabilidade vai ser menor. Então, por isso que sempre é importante o planejamento. A gente sabe, como eu comentei, que a época do ano sempre vai chegar. Todo ano ela chega, com mais severidade, com menos severidade, mas ela chega. Então, é um desafio, é claro, mas é uma oportunidade para a gente conseguir se planejar, seja aí com feno, seja aí com silagem, duas opções extremamente importantes para a gente conseguir fornecer um alimento de qualidade, não só na época das águas, mas também na época seca do ano. Quais são os materiais mais indicados para se fazer silagem, André? Perfeito. Aí nesse caso, a gente procura materiais de alta produção. Então, geralmente são os pânicos. Então, Mombaça, MG12 paredão, que hoje é uma alta alternativa e é uma alternativa que a gente vê o produtor fazendo e buscando a MG12 paredão para esse tipo de manejo. Então, geralmente são os pânicos que a gente faz essa recomendação. Pode fazer uma MG5, que é uma braquiária já mais produtiva, com um porte mais alto. Então, tem essa possibilidade. Mas nos dias atuais é um manejo aí espetacular, que a gente consegue ser eficiente, então tem um custo mais baixo, porque você é uma planta perene, que você não vai ter que plantar todo ano, então você consegue reduzir o seu custo de investimento por mais tempo. Então o custo do alimento de uma forragem, silagem de forragem, é muito menor, por exemplo, um de milho. Lógico que tem diferença de relação à qualidade, mas é uma ótima opção para aquele produtor que quer ir fazer esse planejamento com um custo menor, custo-benefício melhor, né? E a forragem é uma opção. Então, dentre essa forragem, a gente consegue indicar MG12 paredão, o Mombaça, Miyagi. Então, hoje a gente tem algumas opções nessa linha aí, sempre pensando que a gente precisa ter uma massa verde, uma massa seca alta, para você ter uma quantidade também que seja aí rentável, seja eficiente no final. E a cana-de-açúcar, André, ela é uma boa opção também para fornecer alimento para os animais? Uma excelente opção, Sueli. A cana-de-açúcar, ela geralmente quando está aí no seu pleno desenvolvimento, que é na época seca do ano, as forrageiras geralmente já estão mais amareladas, com uma baixa produção, então ela se torna uma boa opção.
E a cana, ela até é muito versátil, a gente consegue fazer de duas maneiras, tanto a silagem, né, da mesma forma que a gente faz com capim, com milho, e também a gente pode fazer a famosa capineira, né, cortar e fornecer para os animais. Aí nesse caso a gente consegue fazer alguns ajustes com ureia, lógico, na proporção correta, né, para você não ter problema com os animais, mas também se torna outra opção. Por isso que a cana-de-açúcar, quando a gente pensa no fornecimento do alimento na época seca do ano, é extremamente importante para os produtores. Agora, quando você trabalha com a silagem de cana-de-açúcar, ela exige alguns cuidados a mais do que com milho, com capim, né? Justamente pela produção de álcool que ela tem. Perfeito. A gente tem que ter alguns cuidados maiores com a cana. Então, a gente sabe da qualidade também da cana, então você melhorar a proteína com esse manejo com a ureia é extremamente importante. E na hora da silagem, a aplicação de inoculante ela é primordial para você evitar essa fermentação alcoólica e melhorar a qualidade dessa cana, mas mesmo com esses desafios é uma excelente opção de cultura para a gente conseguir fornecer um alimento aí com um custo-benefício muito bom e também melhorar, né, a questão da produção das propriedades. Quais são, então, André, as boas práticas de ensilagem que podem afetar a qualidade, já que a intenção é você guardar ali um alimento com toda a qualidade para fornecer no período seco para os animais? Ponto-chave, Suelen, a questão das boas práticas, porque é primordial para a gente evitar perdas, para você ter uma boa qualidade da silagem, conseguir armazenar esse alimento por longos períodos. Então, as boas práticas de ensilagem é ponto-chave aí para o produtor, para a produtora. E qual que seria essas boas práticas? Começando no ponto de corte. Então, toda cultura tem seu ponto de corte, seja milho, cana, capim, existem outras... sorgo, né? Sorgo também. Então, são culturas que têm seu ponto de corte ideal para uma boa fermentação, uma boa silagem. Então, o capim, por exemplo, né? As forrageiras, a matéria seca acima de 20% é o ponto de corte do capim para você ter boa silagem. Então, desde o ponto de corte das culturas, depois do ponto de corte, também a higiene no corte, também na compactação. Então, evitar levar aí terra, levar algum tipo de micro-organismo maléfico que possa aumentar, né, a questão de fungo e bolor. A compactação é primordial, então tirar o máximo possível do oxigênio, porque a gente está procurando uma fermentação anaeróbica, sem oxigênio, tá? Então, conseguir compactar da melhor forma possível. Tamanho de corte da partícula, então sempre em torno de 1 a 3 centímetros, dependendo da cultura. Por quê? Porque nessa distância, nesses milímetros, que você vai conseguir uma boa compactação da silagem e também o aproveitamento dos animais no rumen é melhor quando você tem o corte entre 1 a 3 centímetros. Então, o tamanho da partícula é extremamente importante nessas boas práticas de ensilagem. Depois do tamanho da partícula, a compactação em si, fazer essa boa compactação e também aproveitar fazer a aplicação do inoculante. Tá? Então, a gente tem inoculante aí para cada tipo de cultura, seja cana, milho, sorgo ou capim. Então, cada um vai ter seus micro-organismos benéficos para ajudar nessa fermentação. Então, a aplicação de inoculante sempre é importante, é uma boa prática de ensilagem. E a vedação também é outra questão. Então, com a lona ideal, no tempo certo, tirando o máximo de oxigênio, evitando, né, que algum tipo de animal entre ali depois da vedação e fure a lona ou acabe prejudicando essa vedação. Então, essas boas práticas de ensilagem é ponto-chave para determinar o sucesso ou insucesso desse armazenamento desse alimento. Agora, só para a gente finalizar, quanto tempo esse silo ele pode ficar fechado, desde que, obviamente, tenha feito ali todas essas boas práticas? Suelen, é uma boa pergunta, uma pergunta que os produtores realizam muito, né, para a gente, ligam aqui e fazem essa pergunta. Então, desde a vedação do silo, o pós-abertura, geralmente, a gente recomenda aí após 30 dias, e o armazenamento da silagem pode ficar anos, 1, 2 anos aí, tempo grande, né? E isso é uma vantagem. Então, você consegue guardar o alimento por longos períodos, então você consegue ter um planejamento para você ter um alimento de qualidade para fornecer para os animais. Isso aí é importante, né? Sempre pensando na produção de arroba por hectare, sempre buscando
esse fornecimento de alimento para que a gente consiga, no final, ter essa boa rentabilidade, buscar melhorias para a propriedade, evitar problemas e dor de cabeça, né, para o amigo produtor, para a amiga produtora. E a silagem e o feno, como a gente comentou anteriormente, são duas práticas que a gente sempre incentiva o produtor a fazer. Existem maneiras, desafios, claro, como todo sistema, mas são boas oportunidades que pode ser uma chave, uma peça-chave para o produtor ganhar mais dinheiro, crescer, buscar inovar e sempre, lógico, buscar, né, sempre uma melhoria na propriedade dentro das suas áreas. Com certeza. Então, o assunto hoje foi estratégias para enfrentar o inverno. Então, para que seus animais não percam peso nesse período, mantenham o peso ou, quem sabe, até ganhem, continuem ganhando peso nesse período, você precisa ter ali um alimento de qualidade. Você pode trabalhar com feno, você pode trabalhar com silagem, que com certeza vai dar certo. Então, gostou desse vídeo? Compartilhe com os amigos, curta. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigada, André, pela sua participação, pelas suas informações. Bom dia. Sempre um prazer, Suelen, até logo. Obrigada pela companhia e até a próxima.